Olá, galerinha dos sétimos anos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Sidney. Eu sou o seu professor de ciências, né? Então, essa é a nossa primeira videoaula, tá? E nós iremos fazer a correção das atividades, né, que foram encaminhadas pelo Positivo On, tá? Então, nós vamos fazer a correção da página 40 e 41 do livro didático e também a correção da página 22, 23 e 24, né, do livro, ou melhor, do caderno de atividades, tá? Então vamos lá, pegue o seu material, né, que nós vamos começar as correções, ok? Então, todo mundo na página 40. Então vamos lá, atividade número 1. Observe no gráfico ao lado o percentual da quantidade aproximada dos principais gases presentes na atmosfera terrestre, e depois responda aos questionamentos a seguir, né? Então vocês vão observar este gráfico aqui ao lado, né, para responder algumas questões que estão aqui. Lembrando que essa atividade é para responder no caderno, ok? Então vamos lá. Letra A. Que gás existe em maior quantidade no ar? Então você vai olhar aqui o gráfico e vai observar qual é o gás que está em maior quantidade. No entanto, você já pode observar aqui, né, que seria, né, o nitrogênio. Então a resposta aqui da letra A é nitrogênio com 78%. B. Qual é o percentual de gás oxigênio no ar? Então o percentual, né, de gás oxigênio no ar é de 21%. Então você vai colocar aqui 21%, tá? C. Qual a importância desses gases para a vida na Terra? Ou seja, tanto o nitrogênio, né, como o oxigênio são importantes para a sobrevivência dos seres vivos, né? Então, o nitrogênio, né, como a gente já estudou nos ciclos biogeoquímicos, né, então o nitrogênio ele faz parte, né, da composição dos seres vivos. E o oxigênio, né, ele é importante, né, para todos os seres vivos, são chamados de aeróbios, são aqueles que precisam de oxigênio, né, que respiram oxigênio para a sua sobrevivência, ok? E D. Explique de que maneira fenômenos naturais ou causados pelos seres humanos podem alterar, né, essa composição. Ou seja, no caso, os fenômenos naturais, né, vamos dar o exemplo dos vulcões, né? Os vulcões, eles, quando estão ativos, eles eliminam uma grande quantidade, né, de fumaça, né, na atmosfera. E isso pode contribuir, né, de forma significativa, né, para o efeito estufa. No caso, os seres humanos, né, eles liberam, né, o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, através do processo da respiração. Então, vocês sabem que nós, né, os seres humanos, a gente respira, né, o oxigênio, né, e expira, né, o gás carbônico. Então, é desta forma que também os seres vivos, né, eles contribuem, né, de forma também, né, para, né, a questão, né, do aquecimento global, né? Ok? Questão 2. Essa tabela mostra o percentual, né, da composição de gases na inspiração, que é a entrada de ar, e na expiração, saída de ar, no caso humana. Observe. Então, essa questão também é para responder no caderno, ok? Então, vamos lá, olhando aqui a tabela. Então, nós temos aqui gases, né, que são nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e o vapor d'água. Então, nós temos o ar inspirado. Então, a entrada de ar, né, no nosso corpo. Então, 78%, 78,62%, né, é de nitrogênio, né, de ar respirado, né, o ar expirado é 74,5%. Né? Então vocês vão observar todas essas informações que estão aqui e vão responder, né, essa questão. Então vamos lá. Analisando a tabela, explique a alteração, né, dos valores dos seguintes gases na inspiração e expiração. Então vamos lá. Oxigênio. Então o oxigênio que nós inspiramos, né, então ele tem 20,84%. Né? E nós expiramos,
né, 15,7%. Tá? Então a composição de ar, né, que a gente inspira é bem maior do que a composição de ar, né, de oxigênio, né, que é expirado. Tá? Por quê? Porque a outra porcentagem, que é o gás carbônico, né, então olha só, quando a gente expira, né, o oxigênio, também vem juntamente, né, misturado com ele, com o oxigênio, também vem numa porcentagem, né, de gás carbônico. Tá? Gás carbônico. No entanto, quando a gente expira, né, a gente libera, né, o gás carbônico do nosso corpo através do processo de expiração, ele libera juntamente com esse percentual de ar, né, de oxigênio, e libera também junto com ele 3,6%. Tá? Então, quando você inspira, né, o oxigênio, lembrando que o oxigênio também tem vários outros gases misturados junto a ele, né? Então, também tem uma porcentagem, nem que seja mínima, mas também tem, né, junto com o oxigênio, né, uma porcentagem de gás carbônico. Tá? Então, quando você expira, libera o ar para fora do seu corpo, você vai liberar mais, né, gás carbônico. Então, 3,6. Ok? Vamos lá para a questão 3. Né? Também é para responder no caderno. Então, vamos lá. Em 1995, Valdemar Niklevski, né, foi o primeiro brasileiro a atingir o topo do Everest, a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altitude. Então, para a empreitada, muitos equipamentos foram necessários, incluindo o tubo de oxigênio. Depois, nessa altura, o alpinista tem disponível apenas 30% de oxigênio que respiraria ao nível do mar. Quais são os principais sintomas que uma pessoa pode ter ao respirar o ar rarefeito? Né? Então, olha só. Então, os principais sintomas, né, que vocês deveriam colocar aí, né, seria o seguinte. Então, tontura, dores de cabeça, náuseas, principalmente o cansaço. Tá? Então a resposta dessa questão 3 seria isso. Então é só lembrar, né, principalmente os que gostam de assistir jogo de futebol, né, quando os jogadores vão jogar, né, quando eles vão, né, jogar em outro país que tem um nível muito elevado, né, em relação ao nível do mar, né, eles cansam mais rápido, né, e sentem vários problemas, né, no caso respiratórios. Né? Questão 4. Observe o diagrama abaixo que mostra dois fenômenos realizados pelos seres vivos. Então vamos lá. Quais são os fenômenos? O fenômeno 1 e o fenômeno 2. Então cite exemplo de seres vivos que realizam cada um deles. Então vamos lá. Oxigênio, né, que vai transformar em gás carbônico. Então, daqui um exemplo seria os seres humanos, né, os seres vivos. Tá? Então, no processo de inspiração do ar, né, ele vai se transformar depois, né, em gás carbônico. Tá? E quem transforma o gás carbônico novamente em oxigênio? As plantas, né, que fazem o processo da fotossíntese, ok? Então seria aqui, né, os seres vivos como os animais que fazem a respiração, né, respiram oxigênio e eliminam o gás carbônico. E aqui as plantas, né, e algas, né, que fazem, no caso, ó, a transformação, né, desse gás carbônico em oxigênio novamente, ok? Vamos lá. 5. Relembrando as cadeias alimentares que foram estudadas anteriormente, podemos dizer que elas têm relação com o ciclo do nitrogênio? Justifique sua resposta. Então a resposta seria sim, pois por meio da alimentação, né, e das cadeias alimentares que os compostos formados por nitrogênio passam de um organismo para o outro, sofrendo reações químicas
e passando a fazer parte desses seres vivos, ok? Vamos lá para a questão 6. Algumas doenças que você estudou são classificadas como causadas pelo ar e outra como transmitidas pelo ar. Qual a diferença, né, considerada para essa classificação? Então, vamos lá. A doença causada pelo ar são desencadeadas pela poluição ou por gases tóxicos que possivelmente foram respirados. As doenças transmitidas pelo ar são causadas por micro-organismos organismos presentes no ar. Né? Então vamos lá novamente. Então, as doenças causadas pelo ar são as desencadeadas pela poluição ou por gases tóxicos que possivelmente foram respirados. As doenças transmitidas pelo ar são causadas por micro-organismos presentes no ar. Ok? Vamos lá para a questão 7. No Brasil existe uma lei que proíbe o uso de cigarro em lugares públicos fechados, como bares, restaurantes, locais de trabalho e etc. Sobre o assunto, responda as perguntas a seguir. Letra A. Que prejuízo o cigarro pode causar à saúde humana? Então vamos lá. Pode causar vários tipos de doença, como câncer, infecções, problemas cardíacos e respiratórios, né? Então pode causar vários tipos de doença, como câncer, infecções, problemas cardíacos e respiratórios. B. Você já ouviu falar em fumantes passivos? Escreva o prejuízo de alguém ser fumante passivo. Então olha só, então fumante passivo é quem não fuma, mas convive com fumantes, né? Ou seja, então não é só quem convive, mas também se de repente, né, você está num ambiente e outras pessoas estão fumando próximo de você, aí você está inalando, né, está respirando aquela fumaça, e isso pode ser prejudicial para a sua saúde. Ok? Escreva algumas das vantagens que essa lei traz às pessoas. Então, por meio dessa lei, as pessoas podem evitar a inalação da fumaça emitida pelo cigarro, pois os fumantes passivos podem sofrer os mesmos danos de saúde, né, que uma pessoa fumante, né? Então, se tiver alguma pessoa fumando próximo de você, então é bom se afastar um pouquinho, porque a gente também está correndo o mesmo risco, né, das pessoas que fumam, tá? Então, olha só. Então, nós fizemos a correção, né, então, da página 40 e 41. Né, agora nós vamos passar para as páginas 22, 23 e 24, ok? Então, vamos lá. Então, peguem o seu caderninho de atividade. Tá? Nós vamos começar a fazer as correções. Isso. Então vamos lá. Composição do ar e os ciclos naturais. Então o gráfico a seguir representa a quantidade dos principais gases que compõem a atmosfera terrestre. Escreva no local indicado o nome do gás ou demais componentes e as suas porcentagens atmosféricas. Ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Observe o gráfico primeiramente. Aí você tem que, né, olhar no seu livro didático, né, e ver as porcentagens. Então vamos começar por aqui. Então o primeiro gás que tem essa porcentagem aqui, tá? Então é o oxigênio. Então você vai responder oxigênio e vai colocar sua porcentagem, que é apenas 21%. Ok? Essa outra aqui, que é bem menorzinha, tá? Ele é composto por gás carbônico, vapor d'água e outros gases, que representa apenas 1%.
né, de todos os gases da atmosfera. E o último aqui, né, é o nitrogênio, né, que tem a maior porção de gás, né, na atmosfera, que é representado por 78%. Ok? Vamos lá para a questão 7. Então, as afirmações a seguir se referem a alguns ciclos biogeoquímicos. Analise-as, identificando o ciclo que dizem respeito e classificando as frases com a letra N para ciclo de nitrogênio, C para o ciclo do carbono e O para o ciclo do oxigênio. Ok? Então vamos lá. Esse gás é liberado no ar após a fotossíntese. Qual é o gás que é liberado após a fotossíntese? É oxigênio. Né? Então, a letra O. Esse elemento está presente em praticamente todas as substâncias que formam seres vivos. Né? Então, aqui seria C, né? Carbono. Tá? Bactérias associadas a raízes de plantas fazem a fixação desse gás, enquanto a maioria desses seres vivos não conseguem absorvê-lo na forma de gases. Aqui seria nitrogênio. E o gás utilizado na respiração da maioria dos seres vivos é o oxigênio. Né? Descargas elétricas na atmosfera podem auxiliar na fixação desse gás. Seria o quê? Nitrogênio. Tá? Nitrogênio. Na forma de gás carbônico, é eliminado na respiração, na decomposição de resíduos de seres vivos e como produção da combustão. Aqui seria o quê? C de carbono. Tá? E podem se combinar formando a camada de ozônio, né? Aqui seria O. Então vou falar novamente a sequência. Então aqui a primeira é O, a segunda C, N, O, N, C e O. Ok? Vamos lá para a oitava questão, né, da página 22. Com base em seus conhecimentos sobre os ciclos biogeoquímicos, observe o esquema e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então vocês têm que observar, né, esse esquemazinho aqui, né, e responder, né, colocando aqui verdadeiro ou falso, tá? Na página 23. Então vamos lá. O processo representado por 1 pode ser a fixação de nitrogênio no ar. Então aqui essa questão ela é verdadeira, tá? 2 pode representar a absorção de nitrogênio pelas plantas. No caso, essa daqui é falsa, tá? 3 representa a eliminação de gás carbônico no ar pela ação de decompositores. Verdadeiro. 4 representa a absorção de oxigênio pelas plantas e a eliminação de gás carbônico no ar, na presença da luz solar. Falsa, tá? E 5 envolve a participação de um comburente, oxigênio. No caso, esse daqui é verdadeiro. Vamos lá para a questão 9. Um dos desafios dos agricultores é aumentar a produtividade das terras de forma eficiente com baixo custo. Sobre o assunto, leia o trecho, né, da reportagem a seguir e responda as questões. Então, práticas permitem racionalizar o uso de fertilizantes e reduzir o custo de produção. Tá? Então aqui eles falam um pouquinho, né, sobre a questão da fixação, né, do nitrogênio nas raízes das plantas leguminosas. Tá?
Então vamos lá para a letra A. Então, considerando a situação apresentada pelo texto e o impacto ambiental da aplicação de fertilizantes industrializados, que recomendação seria mais apropriada para reduzir o uso de fertilizantes e garantir a presença de nitrogênio nas plantações de milho? Então vamos lá responder. Então a resposta seria o seguinte: então, para garantir o suplemento de nitrogênio sem utilização de fertilizantes industrializados, recomendado seria a rotação de culturas, né, com as leguminosas, como o feijão e a soja. Né? Por quê? Porque as plantas, né, as leguminosas, elas têm a capacidade, né, de fixar o nitrogênio através da bactéria, né, do gênero Rhizobium. Tá? E isso for fazendo o quê? Que volte novamente os nutrientes, né, para o solo. Ok? Por isso que é importante, né, a questão da rotação, né, da cultura. Aqui, represente por meio de um esquema, né, como o nitrogênio entra nas teias alimentares até chegar, né, aos animais. Bom, isso aqui vocês iriam fazer, né, aqui ou no caderno de vocês, tá? Um esquemazinho, ok? Então vamos passar por ela. Vamos aqui para a questão 10. Observe o esquema abaixo que trata do ciclo do carbono. Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o processo correspondente aos algarismo 1 e 5, tá? Respectivamente. Então vamos lá. Então, qual alternativa seria a correta aqui? Então a alternativa correta seria aí: fotossíntese, né? Nutrição, respiração, decomposição e combustão. Vamos lá para 11. Então, desde o final da década de 1980, né, o controle do tabagismo no Brasil vem sendo realizado campanhas pelo Ministério da Saúde que tem como objetivo reduzir o número de fumantes e, consequentemente, o número de mortes relacionadas ao consumo de derivados do tabaco. Okay? Então, vamos lá. Então, considerando o texto e seus conhecimentos, explique por que o tabagismo é considerado um problema ambiental. Então vocês iriam responder o seguinte: porque a queima do cigarro libera substâncias tóxicas no ar. Podem ser absorvidas tanto pelos fumantes ativos quanto pelos fumantes passivos, ou seja, pessoas que não fumam, né, mas que estão em contato com a fumaça. Ok? Vamos lá para a questão 12. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre doença transmitida pelo ar e uma maneira de evitá-las. Ok? Então, a alternativa correta dessa questão seria C: sarampo e gripe. Não deixar os ambientes bem ventilados. Né? Aqui, né, aqui também, né, entra também a questão do coronavírus, né, que nós já discutimos, né, antes de entrarmos nesse recesso aí. Né? Então é um assunto bem interessante, ok? Então olha só, então nós finalizamos aqui, né, a correção da página, né, do livro didático 40 e 41 e também, né, do caderno de atividade, a página 22, 23 e 24, tá? Então essa correção vai estar disponível, né, no meu canal, né, do YouTube. Então muito obrigado e a gente se vê nessa semana, né, já com a segunda semana de atividades, ok? Até mais.